Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando, mais uma vez que é uma tiragem coletiva que não tem prazo de validade, para terminar com um total de 21 cartas, 3 linhas respectivamente. Então vamos dar início à nossa tiragem e vamos preparar agora para a nossa primeira carta. Vamos lá? Vamos preparar agora e vamos tirar a nossa primeira carta. Vamos lá. A força. Rainha de Pentáculos ou Rainha de Ouros. Pajem de Pentáculos ou Pajem de Ouros. Cinco de Paus. A Justiça. Cinco de Pentáculos ou Cinco de Ouros. E o Hierofante. Nove de Paus. A Lua. Pajem de Paus. O Carro. Seis de Espadas. Três de Copas. A Morte. O Diabo. Cavaleiro de Pentáculos ou Cavaleiro de Ouros. Dois de Espadas. Rei de Paus ou Rei de Fogo.
8 de paus, o tolo, e 6 de pentáculos ou 6 de ouros. Muito bem, para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vinda ou seja muito bem-vindo. Você está aqui no Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e exatamente a sua postura está chamando a atenção de muitos. Exatamente. Por que isso, Fábio? Como assim a minha postura está chamando a atenção de muitos? Primeiramente, de toda que eu chamo de bússola energética espiritual, a abertura mostra você se tornando aqui, ou sendo no atual momento, uma pessoa de personalidade muito mais racional e conseguindo controlar os seus impulsos e instintos, coisa que antes você não era tão boa ou não era tão bom nisso. Bem aqui, a força, um arcano maior, energeticamente fala que você está com um controle mental muito forte, você está dominando a situação sobre a questão dos seus instintos. Então, se alguém aparecer na sua frente e você agir de uma forma instintiva, você não vai agir mais. Essa pessoa vai ficar até muito surpresa ou muito surpreso com o seu controle emocional, porque antes, se você visse essa pessoa, você teria uma reação mais impulsiva. E hoje não. Hoje você está vestida ou vestido dentro da energia da força do arcano maior. E essa energia da força do arcano maior é uma energia que vai perdurar por muitos e muitos anos. Mas por que você está falando isso, Fábio, que vai perdurar por muitos e muitos anos? Vai perdurar por muitos e muitos anos porque a energia dos arcanos maiores são energias de maturidade. Você atingiu a sua maturidade emocional para que você não fosse tão emocionada ou não fosse tão emocionado. Você tem o controle hoje das suas emoções. Você sabe como aplicar e onde aplicar suas emoções. Você não se tornou uma pessoa fria, você se tornou uma pessoa que você sabe exatamente os pontos e o local aonde você botar as suas emoções. Você não bota simplesmente as suas emoções agora, né? Você não joga mais as suas emoções ao ar. Você controla as suas emoções para quem realmente você acredita que mereça as suas emoções, bem aqui, na força. E com isso, fez com que a energia trouxesse para você o quê? Um presente. E que presente é esse, Fábio? O presente é que, energeticamente falando, você se encontra o quê? Na rainha de ouros ou rainha de pentáculos. E o que significa isso, Fábio? Significa que energeticamente, com o booster da energia do arcano maior, você se transformou em quê? Você se transformou na rainha de pentáculos ou rainha de ouros, perdão. Uma rainha, no caso, uma energia, melhor dizendo, de firmeza, você está muito mais firme, você está sensata ou sensato, você está muito mais seguro e muito mais focado nos seus desejos e objetivos materiais. Vale salientar isso porque a espiritualidade diz que você nunca teve tão focada ou tão focado nas suas coisas materiais como você está agora. Exatamente isso. Você está focada, você cuida muito mais agora das suas partes materiais do que você cuidava antes. Inclusive, partes materiais inclui também o seu corpo, né? Mostra que você está vendo que a rainha está segurando. Deixa eu chegar bem próximo aqui para que você veja. Está vendo aqui os dedos da rainha segurando o pentáculo bem aqui perto das pernas? Sabe o que é isso? É o cuidado.
é o cuidado que você está tendo das suas partes materiais. O seu carro, a sua moto, o seu próprio corpo. Você está indo no supermercado, você está comprando os melhores sabonetes, os melhores shampoos, condicionadores. Você está buscando se alimentar de uma forma mais regrada e até mesmo de uma forma conscientemente mais saudável também. Eu vejo isso aqui. Você está mais bonita, você está mais bonito. Você está se vestindo muito melhor, você não está precisando gastar esse dinheiro para se vestir melhor. As pessoas estão notando essa sua evolução material, ok? Porque espiritual também já mostra, já porque a coisa começa dentro da raiz. E a raiz é a parte espiritual sua, a sua parte energética, que floresce na parte exterior. Qual é a parte exterior? É quando sai da terra, né? Porque você tem a raiz, que é a sua alma, e o seu corpo é a parte de fora que sai da terra, que é o que reflete agora a sua beleza e as pessoas se sentindo muito mais atraídas por você. Por quê? Porque você está em um novo começo. Exatamente, você está começando devagar. Sim, dá para perceber isso. Você está começando devagar. Mas lembre-se, você está começando devagar, mas você está começando de uma forma consistente. Vale salientar que você está iniciando de forma consistente. Você está iniciando num campo que é vasto, que vai te ensinar muito. Você vai crescer. A proporção que você vai te ensinar muito, você vai saber muito. Porque é um campo grande. É um campo grande. Então, você se encontra energeticamente numa oportunidade única, que você vai crescer muito porque o campo é vasto. E nisso, claro, no começo você pode ter alguns obstáculos, porque pode mostrar, tá? Alguns obstáculos, pode mostrar algumas situações de que você precisa, digamos assim, sobrepor, superar esses bloqueios. Bem aqui, olha, no 5 de paus, você precisa superar. Quando você começar, você pode dar de frente com algumas situações que pode bloquear você, que pode bloquear parcialmente você, tá? Não bloquear para sempre. E a espiritualidade pede para que quando você encontrar esses bloqueios, que é o 5 de paus, lembrando que esses bloqueios vão ficar bem ativos na sua mente. Então, a espiritualidade pede para que você fique racional, que você mantenha a sua espada reta. Bem aqui, olha, na justiça. Bem aqui. Tá vendo que você vai começar pequeno? E você vai ter os bloqueios? Mas a espiritualidade pede para que você seja madura, seja maduro. Olha a sua espada como está reta. E é a justiça. A justiça é um arcano maior. Então, a espiritualidade pede para que você continue com a sua luta, com o seu desenvolvimento. Se lembra que eu falei que é um campo grande de desenvolvimento? Você tem que acreditar na sua força de vontade, quem você é, porque você vai conseguir. Você vai ter o problema da luta, tá? O problema da luta é o desgaste inicial. Mas sem o desgaste inicial, você não vai se tornar uma grande guerreira, ou você também não vai se tornar um grande guerreiro. Você precisa ter o desgaste inicial. Então você tem que ter esse 5 de paus como um aprendizado. Você tem que abraçar as dificuldades para você se tornar uma guerreira ou um guerreiro bem forte. E quando você se torna um guerreiro bem forte, você tem como resultado, aqui olha, a energia da justiça que vai estar como você. E o que significa isso, Fábio, a energia da justiça? A energia da justiça, ela veste uma capa vermelha, que é a capa da paixão. E a espada bem reta é a convicção de que você está usando 100% o quê? O seu cérebro, que você está sendo racional. A balança para que você seja ou tenha o equilíbrio necessário para que você possa medir as coisas conforme você for passando no campo. E a coruja,
significa a sabedoria. Aquilo que você vai utilizar para que você ultrapasse essas nuances, essa situação que vai estar, né? E você não pode perder a rota com a inteligência da coruja. Tanto que eu tenho a coruja aqui, olha, no meu anel. Tá vendo a coruja aqui? A coruja, ela indica a sabedoria, tanto que a coruja está no meu dedo que você aponta, tá vendo? Você aponta. Por quê? Porque você usa a sabedoria. E olha aqui, ó, a sabedoria aqui, mais uma vez, olha. A coruja apontando a outra coruja, que é a sabedoria. Ok? Então, o que acontece? Quando você utilizar a sabedoria, você vai ter os dois polos. Você vai conseguir distinguir e vai conseguir sobrepujar a impotência que você pode ter. Olha aqui, você vai sobrepujar a impotência com o Hierofante. O Hierofante mostra o quê? O que está mostrando o 5 de pentáculos, o 5 de ouros e o Hierofante? Essa situação aqui é simplesmente ela replicada bem aqui atrás. Olha aqui, olha ela replicada. O 5 de pentáculos é a dificuldade. Tá vendo ali, ó, 5 de paus e 5 de pentáculos? Olha, 5 de pentáculos e 5 de paus. Tá vendo ela replicada? A justiça e o Hierofante. Tá vendo aqui ela replicada? Isso são o quê? São as situações. E isso aqui é você se sentindo impotente por causa da situação. E aqui na justiça mostra tudo aquilo que eu te falei sobre o seu raciocínio, sobre a paixão e a inteligência. E quando você passar por essa situação de dificuldade e de bloqueios com a energia da justiça, você vai ter o quê? Você vai começar a se sentir enfraquecido. Por quê? Porque você vai utilizar o quê? Muitos os recursos que são da mente. O mental todo por causa da questão da espada, a paixão da capa verde, a balança para o equilíbrio e a coruja, que é a inteligência. E com isso você pode se sentir desgastada ou desgastado, mas saiba que a espiritualidade, apesar que você possa se sentir desgastado ou desgastada, você vai estar na energia do Hierofante. E a energia do Hierofante transforma você numa mentora ou num mentor. O que você está querendo dizer com isso, Fábio? O que eu estou querendo dizer é que os generais, eles são feitos através das batalhas, através das guerras. É claro que toda vez que você sair de uma batalha, toda vez que sair de uma guerra, você não vai sair com uma energia 100%, 101%. Mas toda batalha que você entrar vai fazer com que você ganhe experiência e que você aumente o seu status de patente espiritual, que é o que mostra. As dificuldades e a impotência mostram o quê? Mostra você subindo de patente da justiça e pro Hierofante. Exatamente isso. Então a sua postura vai mudar totalmente. Olha como a sua postura, ela se transformou. Ela era de uma rainha de ouros, foi para uma justiça e da justiça para um hierofante. Olha aqui. Olha aqui o passos da sua postura. Isso significa evolução espiritual. Dentro do quê? Dentro de todo um ciclo. Olha aqui a sua postura. Rainha de ouros, justiça e hierofante. Isso aqui vamos botar assim, olha. É uma escada. É uma escada, tá vendo? Você foi subindo uma escada de o quê? Energética. Bem aqui. Você foi subindo uma escada de status energético. Iniciando como rainha de ouros, justiça e hierofante. Então você teve aí, vamos dizer assim, um upgrade, né? E nisso, com essa sua nova postura, tá? Com essa sua nova postura, você começa a se tornar uma pessoa muito mais seleta.
uma pessoa muito mais seleta, uma pessoa muito mais criteriosa, uma pessoa que você começa a colocar barreiras e entender todo o processo que veio até você. Exatamente, o processo que veio até você. 9 de paus mostra você botando barreiras. Essas barreiras, elas têm um significado energético muito forte porque é um 9 de paus, um 9 de fogo, como eu iria dizer. E essa barreira é o quê? Como sendo uma carta de fogo, uma carta da criatividade mental, isso está muito forte na sua mente. Você faz diretrizes. Você faz diretrizes, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. É assim que você está fazendo agora. Você está parecendo como se fosse, né, uma policial, vamos dizer assim, né? Você está fazendo diretrizes. O que você quer, o que você não quer, o que você admite, o que você não admite, o que está na lei, o que não está. Você está desse jeito. E com isso, você está começando a bloquear situações que antes eram encobertas, ou situações que eram do passado, e você começou a analisar, fazer uma análise inicial no pajem de paus. Olha a lua no meio, tá vendo? Olha a lua no meio, deixa eu botar aqui, ó. 9 de paus e pajem de paus. 2 cartas de fogo e uma carta de arcano maior no meio. O que isso quer dizer, Fábio? O que você está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que, energeticamente, tudo aquilo que você defendia e botava como diretrizes, você faz uma análise aqui no pajem de paus sobre questões do passado, sobre questões que ficaram no passado, questões encobertas, questões que não tinham totalmente uma explicação, situações que parecia ser uma coisa, mas era outra, e você começou ao quê? Você começou a ter uma análise inicial, porque é um pajem é um começo, uma análise de quê? De fogo, que é o quê? Dentro da sua criatividade mental. Está muito ativo na sua mente. Por isso que é uma carta de fogo. 2 coisas estão ativas na sua mente. Essa sua defesa e essa sua análise. Então você está muito o quê? Ligada. Você está muito ligado. Você anda de farol alto o tempo todo. Antigamente você andava só na lanterna e agora você anda de farol alto. Isso são seus faróis altos, tá vendo? Tá vendo? Por quê? Tá vendo aqui, ó, lua. Lua é o quê? É noite, não é? É noite. Carta de fogo na esquerda, carta de fogo na direita, o que significa isso? Seus 2 faróis acesos. Dentro do quê? Da noite. Que é o quê? Que é aquilo que você não consegue ver direito. É aquilo que você ainda não consegue entender. Então você está mais arisca ou arisco do que nunca. Exatamente isso. Você está arisca, você está arisco, você está viva, você está vivo, você está com as garras afiadas. E exatamente isso, Fábio. Estou com as garras afiadas. Exato, olha aqui suas garras aqui. No carro, exatamente no carro. O carro mostra que você não está parada, você não está parado. Você está em movimento. Você está praticamente numa situação de que você não para. Você quer ir avante. Você tem sede de conhecimento. Você tem sede de prosperidade. Você tem sede de construção. Você tem sede de posse. De dizer, isso é meu. Eu construí, é meu. Eu fiz, é meu. Eu tomei posse, é meu. E a espiritualidade diz sim, que você, na energia do carro, sendo mais uma vez um arcano maior, você está, vamos dizer assim, ninguém para você. Ninguém para você. E com essas suas atitudes, fez com que você resolvesse uma série de situações, inclusive situações ligadas aos seus sentimentos, às situações que te atribulavam no passado em termos de sentimento. Por quê? Porque, sendo uma carta de espadas,
você entra no elemento, no elemento ar, que ar é mente. Mas temos água num elemento mente aqui, numa carta de espadas. Então significa que essa situação, ela te torturava mentalmente e afligia o seu emocional. E com essa tomada de decisão no carro, que é um arcano maior, o arcano maior fez com que você fizesse uma tomada de decisão a longo prazo. E essa tomada de decisão a longo prazo fez com que você mudasse o quê? A sua postura. Você está resolvendo situações. 6 de espadas significa resolução positiva de problemas que você tinha no passado. Resolução definitiva de situações do passado que estavam meia boca. Você resolveu totalmente. E quando você resolve totalmente essa situação, quando você se afasta, a felicidade, olha aqui, ó, 3 de copas, vem até você. A situação de felicidade mudou completamente o cenário. A morte fala que esse cenário aqui, tá, foi completamente mudado. Exatamente. Hoje você encontra o quê? Você saiu do problema no 6 de espadas e no 3 de copas, tá? Mostra o quê? Mostra a sua felicidade. Mostra o quê? O seu prêmio. E a morte mostra o fim de um capítulo, a mudança, a transformação de quê, Fábio? A transformação de algo que não era positivo para você no diabo. Mostra uma situação caótica, mostra uma situação de várias coisas que energeticamente não eram positivas a você. E com isso, existe alguém observando toda essa situação do caos que você passou. Exatamente, existe alguém vendo essa situação do caos que você passou. Cavaleiro de Pentáculos ou Cavaleiro de Ouros. Essa pessoa está vendo que esse cavaleiro está olhando para essa moeda? Se lembre que você, quando iniciou, olha aqui, ó. Olha você com a moeda nas mãos. Lá no começo, você com a moeda nas mãos. Olha esse cavaleiro com a moeda. Alguém olhando para você por tudo aquilo que você passou, as situações que não eram fáceis, situações que te davam uma dor de cabeça horrível, situações que deixavam você impotente, como mostrou lá no começo, as barreiras, a impotência e toda a sua transformação. Essa pessoa viu que você se transformou. Essa pessoa percebeu que você se fechou. Essa pessoa percebeu que você se fechou totalmente, você começou a se blindar, você se transformou o quê? Num rei de paus, num rei de fogo. Essa pessoa observa você e observa a sua mudança, o quanto você se tornou blindada, o quanto você se tornou blindado, o quanto você se tornou uma pessoa de importância aos olhos dos outros, porque você se tornou um rei, um rei um rei de fogo, um rei de fogo. Então, para você ter se tornado um rei de fogo, você sofreu toda uma transformação lá do passado. Você passou e você foi se construindo, como eu mostrei para você. Você foi subindo degraus. Você foi subindo degraus e com isso fez com que você blindasse e deixasse o quê? O seu coração mais fechado. Mas não que você se tornou uma pessoa amarga. Não, você não se tornou uma pessoa amarga. Porque mostra que você se tornou uma pessoa como o rei de fogo, e 8 de paus, outra carta de paus, 8. Todo número 8 são números de novos recomeços ou começos, vamos dizer assim. E olha
quantas flechas de fogo. Sabe o que significa isso? Oportunidades. Oportunidades que faz você mais uma vez começar de uma forma tranquila e solta. No louco, que de louco não tem nada, é uma carta 0, que é uma carta de novos começos, é uma carta, o quê? É um arcano maior, que mostra começos mais leves, tranquilos. E detalhe, esses começos leves e tranquilos leva o quê? Autoridade a você. 6 de pentáculos mostra aqui que você vai ser autoridade aos olhos de muito, você vai até poder ajudar pessoas e ter a autoridade de ajudar essas pessoas de uma forma em que não vai lhe fazer falta, mas vai vir para você e você vai poder ajudar a si mesmo, ajudar os outros e se tornar autoridade diante das outras pessoas. Então, pessoal, eu espero que tudo isso tenha servido de grande valia, lembrando mais uma vez que o livre-arbítrio sempre será uma ferramenta energética espiritual para que você possa seguir e que isso você possa tomar a melhor forma, no caso, a melhor forma, o melhor caminho que mais seja conveniente a você. Ok, pessoal? Gostaria de agradecer mais uma vez a todos. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.